Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, hoje é dia 26 de abril de 2017 e vamos começando mais um vídeo do canal. Vamos falar hoje, não seja enganado neste COI 2. Vai ser uma continuação, entre aspas, daquele outro vídeo que nós fizemos, não seja enganado neste COI, que foi feito em janeiro, e é um dos 5 vídeos mais assistidos aqui do canal, e eu recebo e-mails dele até hoje. Antes de a gente prosseguir, convido a todos a entrar no site www.dicadehoje7.com. A planilha do último vídeo do gerenciamento de carteira está no dicadehoje7.com/planilhas, que você consegue clicar em planilhas. Qualquer dúvida por e-mail dicadehoje7@gmail.com, e o nosso Facebook é esse aqui que eu coloco notícias diárias. Segunda-feira, por exemplo, eu botei muita coisa sobre o leilão de transmissão de energia. Antes de começar a falar sobre esse COI, eu vou aumentar aqui a minha foto porque eu quero falar direto com vocês. É o seguinte, quando eu comecei o canal, eu não esperava que chegasse nessa proporção que tá. Já tem mais de 6 mil pessoas inscritas, o site é muito bem visto, as pessoas elogiam muito. E dessa vez, quando eu vi esse COI, que até eu queria agradecer ao Joubert, que me mandou o, o COI, né, porque eu não tenho conta nessa corretora, eu vi a força que tem nesse canal e eu vi a força que a gente tem, né, aqui na internet, no YouTube ou até nas redes sociais. Naquele vídeo, eu vou tentar colocar aqui do lado para vocês verem aí o link, e eu cheguei a falar muito mal daquele COI, principalmente por causa da barreira, porque chegava a um determinado ponto que a ação, no caso o Ibovespa, o índice naquele COI, ele poderia continuar subindo indefinidamente, ou seja, o gestor daquele COI, o vendedor, o banco que vendeu aquele COI continuaria ganhando e a pessoa passaria a ganhar aquela barreira mínima, mesmo que a ação voltasse a cair. E isso eu achei um absurdo, achei errado acontecer aquilo. Mostrei que pela volatilidade do índice Bovespa a pessoa ficaria mais de 90% das vezes dentro do 8%, e que era o valor daquela vez, né? E o 8% a gente está falando daí em janeiro, quando a taxa de juros ainda estava em 14,25. Quer dizer, um ano de COI a gente esperava uma taxa média naquela época de 11, alguma coisa. Então a pessoa, em relação à renda fixa, ela perderia aí uns 3%, mais ou menos. E a gente vai ver como essa principal queixa minha foi atendida já nesse outro COI. Tá? É o principal que eu quero falar. Agora eu vou botar eu bem pequenininho ali, tá? Aqui, bem pequeno, para não atrapalhar, porque eu não tenho o mínimo interesse de ficar aparecendo. E a gente vai começar a falar do COI. Esse em questão. A primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, gente. Sempre que a gente investe num COI, sempre que a gente investe em um certificado de operação estruturada, a gente não está fazendo um investimento em si em renda variável. É claro que a gente pode ter ganhos altos, muito maiores do que a renda fixa, mas a ideia dele é comparar com a renda fixa, tanto que ele é tributado como renda fixa também. Ele é tributado por aquela tabela. Então, esse COI, por exemplo, que vai durar um ano, ele vai ser tributado em 17,5% em cima daquele lucro que você tiver. Para a gente falar aqui, é um COI que ele vai investir em ações de tecnologia, todas as ações que estão sendo negociadas na Nasdaq, na bolsa lá dos Estados Unidos, a eletrônica. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é importante ficar atento à alta de juros nos Estados Unidos. Vou tentar colocar aqui o link também do lado, porque a gente já viu em um vídeo anterior de macroeconomia que normalmente quando os juros sobem a bolsa cai. E aí a gente agora tem que analisar, e eu vou entrar agora no Excel aqui, vamos ver qual é a relação dessas empresas com o índice Nasdaq e qual a relação entre elas.
tá? Eu peguei aqui a partir do site investing.com, que eu vou colocar ali nos comentários também. Eu peguei aqui os valores de cada uma das empresas, ó, da Apple, nos últimos 2 anos, preferi pegar o semanal, tanto para me dar menos trabalho, quanto para ter uma relação aqui melhor entre as empresas. Peguei a Alphabet Inc., que é a Google, Facebook Inc., que é o Facebook, e a Amazon Inc., que é a Amazon, que tem esse código aqui, AMZN. Então, a gente tem esses valores. Nós vemos aqui que nesse período de 2 anos, a Apple rendeu 14,60%, isso tudo em dólar. A Google 62%, Facebook 78% e a Amazon incríveis 143% em dólar. Aqui eu tenho a correlação entre elas, e a correlação entre elas é em torno de 50 e poucos por cento. Mas a correlação principal que eu quero mostrar não é nem essa, tá? É outra correlação, é a delas todas juntas. Só para vocês terem uma ideia, como é esse COI, eu vou mostrar para vocês aqui. Muitas pessoas já devem conhecer, mas eu sei que algumas não conhecem. Então eu vou mostrar agora como ele funciona. Ele tem 3 cenários aqui de ganhos, entre aspas, né? A gente tem o cenário que, se essa carteira de ações Apple, Google, Facebook e Amazon caírem, você recebe 100% do que você colocou. Ou seja, você não perde e não ganha nada. Se as ações subirem até 25%, você recebe o valor que subir. E se essa carteira subir mais do que 25%, você tem uma perda no teu rendimento e a taxa de rebate é 10,5%. Ou seja, você vai ganhar 10,5% aqui em qualquer um dos cenários. Se elas subirem 100%, você vai ganhar 10,5%. Se elas subirem 60%, você vai ganhar 10,5%. Existe uma diferença aqui entre aquele anterior. Nesse caso, percebam que se aqui no cenário 2, ela passou a barreira e ela voltou e ficou aqui nesse cenário da variação da cesta de ativos. Ou seja, pode ser uma variação maior do que a taxa de rebate. Naquele outro COI, você perderia o dinheiro, você ganharia o valor da taxa de rebate, mesmo que a cesta de ativos acabasse aqui em 20%. Nesse não, nesse eles já corrigiram. Espero que tenha sido pelo meu vídeo. Se não foi pelo meu vídeo, parabéns por terem tomado essa iniciativa. Tá? A gente vê aqui que a cesta de ativos vai ser formado. Ó, ele começa dia 2 de maio, termina dia 3 de maio do outro ano, um dia depois exatamente para ser 17,5%. Ela é composta por iguais pesos dessas ações, então eu vou pegar a variação de cada uma e vou dividir por 4, que vocês vão ver mais para frente. E a gente tem aqui que ela é capital protegido, ela é 100%, a barreira superior é 125%, e existem os 3 cenários que a gente já falou. Ó, tributação e imposto de renda pessoa física, condição de realização da oferta se ela conseguir uma participação mínima de R$1 milhão. Não serão permitidos resgate antes da data do vencimento. Tá? Bom, então a gente já tem uma ideia de como ele se comporta. O melhor dos mundos seria, no dia do vencimento, dia 3 de maio, subir 25%. Nesse caso, a pessoa ganha, ou 24,99%. Nesse caso, a pessoa ganha o valor aqui da variação da cesta de ativos, isso em reais. Tá? Então, agora vamos voltar lá para o Excel. Aqui eu tenho a carteira total. O que eu fiz aqui? Eu botei todos eles em base 100. Porque a gente vê que essas ações,
elas possuem valores diferentes. A Apple vale 143, a Google 800 e pouco, a Amazon 900, Facebook 145. Então, como elas são compostas iguais, o mesmo peso em todas, eu peguei elas lá no início e botei que o valor delas era 100 em cada uma. E aí eu fiz as variações de cada uma delas e ao final do período chegamos nesse valor. Vocês podem ver que aqui no final ó, a Apple está 114. Por quê? Porque ela rendeu 14,6% no período. A Amazon deve estar em 243,76, 243,8. Tá? A carteira ela é composta por pesos iguais de todas elas, então é uma média simples das quatro. No início começava com 100 e no final está com 174. Quer dizer, essa carteira em 2 anos já subiu 74%. E agora a taxa de juros está subindo. Então eu vejo um risco grande aí da Bolsa Nasdaq não subir nesse período ou até cair nesse período, porque a taxa de juros sobe, como eu já falei no início do vídeo. Outra coisa importante também, que eu sempre falo de gerenciamento de risco, isso não tem a ver com esse COI, é o seguinte, a gente vê como a diversificação é importante. A gente vê que a volatilidade dessa cesta composta por 4 ações do mesmo setor, quer dizer que perde até a parte da diversificação, é 2,86% por semana. E ela é menor do que a volatilidade de todas elas separadamente. Olha só, 3,46, 3,68, 3,23, 3,96. E aqui eu peguei os números da Nasdaq, porque eu quero ver se essa carteira ela é correlacionada com a Nasdaq. O que significa ela ser correlacionada com a Nasdaq? Significa que se a Nasdaq crescer, essa carteira cresce também. Se a Nasdaq cair, essa carteira cai também. E a gente vê que é bem correlacionado. Essa semana subiu, a Nasdaq subiu. Essa semana caiu, a Nasdaq caiu. Essa semana subiu muito, a Nasdaq subiu muito. Para a Nasdaq é muito, 3%. Essa semana caiu, a Nasdaq caiu. A carteira caiu mais do que a Nasdaq também. Ó, essa semana aconteceu o contrário, mas é uma exceção, vocês estão vendo? A gente vê que a correlação delas é 0,84, quase 0,85. A gente está falando que a Nasdaq explica 85% praticamente da variação dessa carteira. Então, é uma ótima correlação. É muito difícil a gente conseguir esse número acima de 0,80. Tá? Então, uma boa proteção, por exemplo, se você não quiser perder dinheiro nessa estratégia, ou que você não queira que teu dinheiro fique parado, às vezes é comprar opção de venda, por exemplo, de um ETF que movimente de acordo com a Nasdaq. Por exemplo, eu não conheço nenhum aqui no Brasil, conheço em relação ao S&P 500, mas não tem opção desses ativos, então teria que ser uma aplicação lá nos Estados Unidos. Tá? Ou senão você entra vendido em Nasdaq, que também na bolsa de lá existe. Na bolsa daqui ainda não existe, eu acho que um dia vai existir. Então o que eu tenho aqui? Tá? Aqui eu fiz uma simulação com esse desvio padrão, e aí a gente vai mudar a média. Tá? A gente vai botar a média continuando, subindo 70 e poucos por cento em 2 anos, para a gente ver qual vai ser nosso rendimento. A gente vai fazer com a média zero, ou seja, imaginando que a tendência agora é ficar estável, e a gente pode fazer com a média negativa também, sempre usando essa volatilidade. A gente vê que os valores aqui mudam sempre, porque eu botei isso de propósito. São 52 semanas, porque o COI vai durar 1 ano, e 1 ano tem 52 semanas. E a gente pode ter uma ideia aqui pelo gráfico, ó, quanto que ele vai acabar. Ó. Nesse caso seria 100%, nesse caso a pessoa ganharia 115%, aqui ela ganharia 100%, ó, 100%, 100%, ó, aqui ganharia 100 e pouquinho, 103, ó, aqui ganharia 100. Por acaso está tendo muito aqui para baixo seguidos, mas não é uma regra não.
tem que dar com a mesma quantidade, para cima e para baixo, a média é zero. Ó, 112, aqui um pouco menos, ó, aqui deu 120 e pouco, um dos melhores cenários, tá? E a gente vai chegando, ó, quase 125, ó, aqui chegou lá em cima, mas caiu, tá? Isso é para vocês terem uma ideia de como acontece. Vocês viram que chegou um lá que na última semana passou a taxa do rebate, né? Você acabou ganhando 10,5% por causa da última semana. E isso pode acontecer também. Para ajudar a calcular isso, eu vou entrar na minha planilha de precificação de opções. Tá? Eu botei aqui um prazo de 252 dias, que é a quantidade de dias úteis que a gente utiliza para um ano. E aqui a gente tem um preço de 100, que é aquele valor estipulado que eu botei da carteira, no início ela valendo 100. Aqui o strike eu vou botar ele 100 também, que seria a tese da média não se mover. Tá? E vou botar aqui taxa zero, a média não se movendo. Quem entende um pouco mais de opções sabe que o delta, uma das funções dele é mostrar a probabilidade de uma determinada coisa, de um determinado fator acontecer. E aqui a gente tem 54%. Eu vou botar aqui até a taxa de 2%, que é a taxa de juros dos Estados Unidos. Então a gente tem aqui uma taxa de 57,90% do valor ficar acima do 100. Ou seja, você tem 42,09% de ganhar o capital protegido. Tá? Então é essa aqui, 42,09%. De ganhar 0%. Aí a gente tem aqui, vamos botar 125 aqui. E a gente tem 18,88% de chance da gente ganhar acima de 125. Acima de 125 é esse cenário aqui do rebate, que você ganha 10,5%. Então, a gente volta ali, 18,80 e poucos por cento aqui, que eu já até esqueci 80 e pouco quanto era. 18,89%. De ganhar 10,5%. E o cenário médio é a diferença entre eles. E a média desse cenário é 12,5%, porque a média é entre 0 e 25%. Calculando a mesma quantidade em cada um, você vai ter essa quantidade aqui. Então você tem 42% de chance de ganhar 0, 39% de chance de ganhar em média 12,5%, variando entre 0 e 25%, e 19% de chance de ganhar 10,5%. Um retorno de 6,86%. Se a Selic ficar aí na média em torno de uns 9%, calculando desde agora, 2 de maio, até o ano que vem, 3 de maio, se você acha que a Nasdaq e essa carteira vão ficar paradas, não vale a pena, porque o teu ganho médio vai ser 6,86%. Agora, se essa carteira continuar gerando uma média de 0,56 por semana aqui, esse desvio de 2,86, vamos ver o que acontece. Vocês vão ver que o próprio gráfico vai começar a dar muito mais números positivos, ó. Aqui é 10,5%, ó, 10,5%. Ó, como tinha vários negativos que agora não tem mais. Ó. Tá dando vários 10,5%. Ó. Esse aqui vai dar uns 8%, 10,5%, ó, 10,5% que você ganharia. Ó. Se ela continuar gerando desse jeito, ó, esse aqui é o melhor dos mundos, quase 25%. Tá? Aqui também foi muito bom, 17%. Aqui outro muito bom, ó, 21%. Então, quer dizer, se você acha que a Nasdaq e, por consequência, essas ações ainda tem condição de subir como elas subiram, vale muito a pena fazer esse COI, porque você vê que a chance de você ganhar 10,5% ou na média dessa questão aqui de 12,5% é enorme. Ó, por acaso pegou dois cenários agora que deu só o 0%. E vamos calcular agora quanto seria esse cenário. Seria 100, aqui seria 100 também, tá?
Mas agora, aqui eu vou colocar uma taxa maior. Tá? Qual foi a média que ela tem? É 0,56 ao ano. Essa taxa aqui eu vou botar igual a volatilidade aqui, 20,63. Então a gente vê que 84,51% das vezes você vai ganhar ou o cenário de 10,5%, que é aquele maior, ou aquele cenário entre o 0 e 25%. Só 15,48% das vezes você vai perder. Perder, que eu digo, é ganhar 0%, tá? É perder no custo de oportunidade, que você poderia estar investindo em outra coisa. Isso é uma questão muito importante também. Se você ganha zero e você poderia ter ganho 9% na Selic, você está perdendo, você perdeu o custo de oportunidade. Tá? E aqui a gente vê o 125, quer dizer, tem 47,38% de chance de você ultrapassar aquela barreira, ficar acima disso no vencimento e você vai ganhar o 10,5%. E essa aqui é a diferença. Você vê que se ela continuar gerando essa alta, vale a pena você investir nesse COI, porque você vai ganhar 9,62% em média, com uma chance muito pequena de ficar ali no 0%, e você iria ganhar mais do que um Tesouro Selic, por exemplo. Se você imaginar esse 9,62% dividido por 8,8%, você está ganhando 10% a mais. Seria o equivalente a investir num CDB de 110%, o CDI, ou 109% CDI. Tá? Então vai muito do que você imagina que vai acontecer com essas empresas e com a Nasdaq. A minha opinião, tá? E agora eu posso aumentar aqui de novo a tela. A minha opinião, como eu já falei antes, é que taxa de juro em alta, as bolsas normalmente caem. Então eu não imagino que deva acontecer esse cenário. Mas eu achei que foi muito legal da empresa poder agora dar essa opção para as pessoas de investirem, delas acreditarem que essas empresas, apesar da alta de juros, vão continuar crescendo, e se elas continuarem crescendo, a pessoa pode ganhar aí 25%, 10,5%, 20%, e numa aplicação de renda fixa, com retorno garantido, com garantia que ela não vai perder, né? Com a garantia do pior risco dela ser 0%. Enfim, a gente está chegando aqui ao final de mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido aí bastante sobre isso. Visto mais uma vez, né, a importância da gente ter uma noção de opções também, por mais que a gente tenha só carteira fundamentalista, é muito bom para a gente calcular probabilidades também. E queria agradecer a todos por estarem acompanhando, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem também, que eu acho que é importante, principalmente compartilhar antes do dia 2 de maio, porque as pessoas que acham que vai subir, esse por acaso vale a pena para quem acha que vai subir, não é o meu caso, mas é isso, tá, gente? Muito obrigado a todos, boa noite, bons negócios amanhã. Abraços.